Quando você planeja migrar em outro país e acaba que você deixa fugir do foco do que você planeja antes de sair do seu país para o outro. Quando chega no outro país, você desfoca totalmente, o caminho vai andando assim na direção que nada do que você planejou era aquilo, entendeu? Então, acontece com muitos imigrantes, acredito porque não é só comigo, tem outras pessoas que eu conheço a história, então eu gosto de dar exemplo de outras pessoas, porque a história não é só minha, para não ficar só dizer que aconteceu comigo. Quando eu falo você, é eu, tá, gente? Quando eu falo, o que aconteceu com você, é eu apontando para mim mesmo. E aí eu tô contando a história de como que é a vida de imigrante recém-chegado, como que a gente sai do nosso país cheio de ilusão e como que acontece, muitas vezes a gente se adormece e deixa perder um certo tempo, porque o correto, gente, é a gente focar mesmo, chegar naquela idealização que é esse caminho que eu tenho que andar e eu vim para isso, porque muitos saem do nosso país para imigrar para outro, sabendo que não vai ser fácil, não vem achando que não tem nada de você vai andar em cima de espuma, sabe? Nada vai ser leve, sempre vai ser muito difícil. Então, se a pessoa focar que vai passar por certas coisas difíceis, que não vai ser fácil, quando começar a acontecer as coisas, mas eu já sabia que eu ia passar por isso, já imaginava, ninguém sabe, né? Imagina. Eu já imaginava que eu ia passar por isso, então, por que eu tô querendo desistir? Porque vontade de desistir, todos praticamente, eu acho que já passou por essa fase de desistir quando você é imigrante de pouco tempo. Então, continuando a minha história, onde eu perdi meu foco e queria já arrumar outro trabalho, porque eu perdi muito tempo só em um trabalho. Tipo, quanto tempo que você perdeu? Que eu contei no outro vídeo, talvez a pessoa não vai ver o outro vídeo, mas para quem quiser saber a história toda, entra no meu perfil, tá todo a continuação dessa história. E aí foi 7, 8 meses, 9 meses por aí que eu tava desfocada, que eu perdi o foco, assim, do que é que eu tive que vir fazer aqui em Portugal, que era trazer os meus filhos pra cá, pra estudar e ter a qualidade de vida que a gente tem aqui, graças a Deus. E aí, na continuação da história, meu amigo arrumou o extra. Ele falou assim: você tem que fazer o extra, mas você vai ficar 24 horas sem trabalhar. E aí, eu sem dormir. É ótimo sem trabalhar. Você vai ficar 24 horas sem dormir. Quando tiver jogo, eles vão chamar a gente. Já consegui entrar no grupo. Eu acho que ele conseguiu isso foi até lá no Facebook. Não sei lá como foi que ele conseguiu. E aí eu já botei seu nome também. Na hora que tiver jogo, a gente vai. Por quê? Quando tinha jogo, quando terminava o jogo, tinha que limpar todos os estágios, camarote e tudo mais. E era a noite todinha, gente. Era louça, que não acabava nunca. Tipo, ela não parava. Porque, tipo assim, eu fazia o meu horário da meia-noite até 6 horas da manhã. Quanto mais hora você ficar, mais você ganhava. Porque ganhava por hora, né? Então, tipo, eu entrava, saía do meu trabalho 9 horas da noite, que era na padaria. E ia direto pra lá, até chegar lá e tudo mais, o tempo de transporte, a gente esperava tudo, o processo para poder pegar a identificação, para poder entrar, tudo tinha esse tempo, era o tempo da gente entrar mesmo no trabalho, que era meia-noite, 11h30 da noite, por aí. E aí a gente ficava nesse tempo até as 6 horas da manhã. Por que às 6 horas da manhã? Porque era a hora que o metro abria para eu poder voltar para trás para outro trabalho. Muitas vezes a minha gerente conseguia me pôr de folga no dia seguinte, e outra que eu só tinha folga uma vez na semana nessa padaria. Era horrível. Então, nessa folga, muitas vezes ela conseguiria me dar o dia seguinte, porque ela gostava de mim, ela fazia isso por mim, né? Então, ela me fala um pouco antes. Muitas vezes eu não conseguiria saber como que era, que dia que ia ter jogo, né? A empresa, assim, muitas vezes avisava antes, outras não. Porque muitas vezes eles tinham o tanto de pessoa certa e não precisavam de mim, de outras pessoas. Aí, muitas vezes, umas pessoas desistiam, você pode vir. Então, era tipo assim, acontecia isso em cima da hora, praticamente, e eu não conseguia, e minha gerente não conseguiria me dar o dia seguinte, porque eu ficava 24 horas sem dormir, gente. Fiquei muito tempo assim. Muito, mas me ajudou muito também. Foi onde que eu comecei a despertar e focar, voltar no meu foco do que eu vim fazer aqui. E aí eu peguei, fui e voltei, fui pra. Não, eu ficava até 6 horas da manhã. Eu tenho TDAH, eu tenho que focar muito na minha história com vocês, porque senão foge, qualquer detalhezinho foge. E aí eu peguei e saía 6 horas da manhã. No que eu saía 6 horas da manhã, eu entrava 9 horas da manhã no outro trabalho. Pra ficar 9 horas, eu fazia 10 horas nessa padaria. E aí muitas pessoas falam, você não junta dinheiro pra ir pro Brasil porque você não trabalha, porque você não sei o quê. E eu nunca fui de gastar à toa não, tá, gente? Não sei. Não, mas eu assim, hoje eu sou muito mais focada em termos de gastos, sabe? Porque assim, eu nunca deixei faltar nada aqui pros meus filhos. Então muitas vezes a gente vai no supermercado, nem tem a necessidade daquilo, mas a gente quer repor. Então, tipo isso, eu gastava bastante. Então, no supermercado, então eu tô tentando mais controlar isso já de um tempo, já melhorei bastante sobre isso, graças a Deus. Porque meus filhos reclamavam também, mãe, você vai no supermercado e fala que vai comprar só aquilo, eu ia comprar só água, se não vim com a sacola cheia. E aí eu peguei, fui e voltando. eu ficava, gente, desse tempo, né? Do trabalho pro outro. E aí eu chegava no trabalho às 9 horas, não, chegava às 6h30, 7 horas. Eu dormia 1 hora, eu tipo, chegava lá, ia, já vestia o uniforme, botava o uniforme da empresa e tinha lá o lugar que a gente almoçava.
dava pra me cochilar, tipo, uma hora, mais ou menos, né? Mas se cochilar é pior, porque parece que fica mais pesado ainda. E nos transportes, que eu passava direto quando eu ia pra casa, quando eu vinha pra casa, aí eu entrava no comboio, passava da minha paragem, né? Que eu ia parar. Quando eu chegava na linha final, a moça, chegamos na linha final. A sorte que nunca era, tipo, no último horário, que se fosse, não tivesse como voltar pra trás. Aí eu peguei, tinha que esperar o transporte, voltar pra trás, o tempo dele, voltar pra trás. Era mais tarde ainda que eu chegava em casa. Pra poder, não passar do ponto, descer e fazer o meu descanso, né? Tinha vez em que eu não tinha força pra tomar banho. E eu não sei deitar na minha cama pra dormir sem tomar banho. Não, 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 não. Então, como eu ficava com nojo de mim, de ficar aquele tanto de tempo sem tomar banho, sempre tive tapete no meu quarto, né? E aí eu tinha um tapete assim no pé da minha cama, o que que eu fazia? Eu vou deitar aqui só pra tomar coragem pra ir tomar banho, ao invés de correr e fazer logo. Não, mas o cansaço, cansava tanto, que espera ainda eu vou. Muitas vezes eu dormia no chão, não acredita? Não, o cansaço, eu apagava ali quando eu escutava que não acordava tarde, ali atordoada, e aí depois que eu ia tomar banho pra deitar. Mas eu não deitava na minha cama, porque eu ficava com nojo, parece que fica o peso ali, não sei como é que esses europeus, o povo aqui não consegue tomar banho, não, gente, porque o corpo da gente pesa demais, parece que fica um peso todo na gente. Ah, não, quando a gente toma banho, parece que o corpo fica leve, tudo leve. E aí eu fiquei nessa peleja com essa empresa, com esse extra, um ano, acho que quase um ano. Era muito cansativo. Gente, meu olho assim era roxão. Era roxão, porque muitas vezes na semana eu tinha 2, 3 jogos na semana. Então esse extra ajudou bastante, porque aí eu comecei a ver o dinheiro guardando, entendeu? Porque aí eu já comecei a empolgar. Quando a gente começa, por isso que rico, quanto mais tem, mais eles querem, porque eles gostam de ver o número crescer. E pobre não tem essa experiência de ver o número crescer, porque não dá tempo, né? Se você começar a guardar dinheiro, vou dar dicas sobre isso mais na frente nos vídeos. Quando você começa a aprender a ter um controle e ter uma economia, a gente dá super certo. Tudo dá certo. Quando você começa a fazer, que você começar a ver o resultado, você se empolga. E aí, quando eu comecei a ver aquele resultado acontecendo, eu me empolguei. Eu falei, agora vai, agora vai. Aí, o que eu primeiro juntei dinheiro para passagem? Na minha cabeça, isso aqui já é para minha passagem. Eu já guardei aquele valor X, imaginando quanto que era o valor da passagem minha e mais dos meus 2 filhos, que 6 passagens, né? Aí, depois tinha que ter o dinheiro do apartamento. Porque eu não ia trazer meus filhos para morar em quarto. Porque para morar em quarto aqui em Portugal, só quem é muito guerreiro. Morar em quarto é mesmo que morar no inferno. É a mesma coisa, porque não tem. Sem quem mora em quarto e tem uma santa paz, agradece a Deus, agradece. Porque tem muita gente que mora em quarto e acha que o quarto é a casa deles, não respeita as regras. Se o dono vai achar ruim, vai reclamar alguma coisa que foge, acha ruim. É muito complicado morar em quarto também, sabe? Assim, pra quem aluga e pra quem tá alugando. As duas partes é muito difícil, mas não vou cumprir aqui nesse vídeo sobre isso o assunto. E aí, quando eu comecei a ver o dinheiro juntando e tudo mais, chegou naquele limite de eu chegar a cada ponto. O apartamento eu preciso tanto. Isso sozinha, gente. Sem ajuda de seu ninguém, sem luz vermelha, preta, azul, amarela, de tigrinho, de porra nenhuma. Era só eu e eu, entendeu? Nessa peleja. Então é por isso que muitas vezes eu falo que muitas vezes os imigrantes chegam aqui, fogem do foco e não conseguem chegar no seu objetivo. Ainda mais para quem é sozinho. E a gente precisa ter muito foco para não se perder. Vou dar continuidade da história dela em cima disso, contando justamente para clarear a cabeça de muitos ou para outros conseguir se identificar, achar. Vamos ver aí depois os comentários, vocês acham? Se tiver mau comentário, eu apago e